Bem-vindos ao curso de programação em C, C++. Meu nome é Fernando Eduardo e na aula de hoje vamos falar sobre variáveis. E como esse é um assunto importante, eu dividi em em três partes, né? E hoje a gente vai começar a primeira parte sobre variáveis. Então nessa aula a gente vai ver o que são variáveis, né? Por que elas são importantes, os quatro tipos básicos, que são int, char, double e float. Vamos ver aonde a gente cria no programa as variáveis e dependendo do lugar ela vai ser global ou local. O nome que a gente tem que colocar na variável, como que a gente começa o nome, se é maiúsculo, minúsculo, mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Como a gente atribui valores à nossa variável e como imprime esses valores na tela. Então, vou abrir aqui o dev. Aqui eu coloquei um resumo do que é uma variável. Então, variável é a representação de um valor armazenado em um espaço de memória. Cada variável tem um tipo específico, que diz ao computador quanta memória requer os dados que a variável armazena e quais operações o programa pode realizar com os dados. Aí aqui tem os quatro tipos básicos de variáveis, né? A variável char, ela armazena um caractere apenas, tal como uma letra de A a Z ou a Z minúsculo. O tipo char, na próxima aula eu vou detalhar mais, na memória eles só ocupam 1 byte de memória. Tá? O tipo int, que armazena os números inteiros positivos e negativos, ele armazena 4 bytes. Então ele tem um espaço maior na memória, assim que ele vai precisar de um espaço maior. O float, 4 bytes. O double, 8. Então, se você precisar só de números inteiros, você vai usar o int. Se você precisar de números reais, mas que não tenha tanta precisão, como o float aqui, que são 4 casas. Na maioria dos casos até ele consegue fazer um trabalho bom assim, 4 casas, não precisa ser tão preciso. E o double que é muito preciso, né? Ele vai ter 8, 16 casas à direita, dependendo do... A gente pode colocar uns sinais aqui para aumentar quantos bytes a mais ele vai poder ter. Tá? Mas isso vai ficar para a próxima aula, essa parte de memória que é meio difícil de explicar assim, eu vou deixar um tempo maior. Então, para começar aqui, nome da variável. Né? A variável pode conter uma combinação de letras, números e o caractere de sublinhado, que é esse aqui. No entanto, o nome deve iniciar com uma letra ou sublinhado. Tá? Aqui tem um exemplo de uma variável de um número, né? Que foi criado vai ser usada para um número. Então aqui ela começa com uma letra e tem o número 1. Tá? Essa segunda parte aqui não é necessária. Tá? Ela é mais assim explicativa. Então, se o programa for muito grande ou outra pessoa estiver vendo, se você quiser explicar melhor para que serve a variável, você pode colocar esse sublinhado e um segundo nome começando com uma letra maiúscula. Tá? E isso aqui não é que é uma regra que você tenha que fazer isso, mas é um padrão assim que os programadores usam. Eles começam a variável sempre com letra minúscula. Normalmente o nome da variável ela toda em letra minúscula, usando números ou não. E se tiver um segundo nome, se põe um sublinhado e o segundo nome começando com a letra maiúscula. Tá? Como eu disse, é padrão dos programadores usarem isso aqui. Okay? Então aqui eu criei duas variáveis inteiras. Então para criar você coloca primeiro o tipo que a variável é. Então ela vai ser uma variável inteira. E aqui o nome da variável. Eu criei uma variável chamada num2. É bom colocar sempre o nome da variável para facilitar, assim, caso você veja
às vezes você tem que usar o programa no outro dia, então facilita mais para você. Então, só para explicar o que é uma variável global e uma variável local. A variável global, ela pode ser usada em várias funções. Tá? Então, eu posso mexer com os dados dela aqui dentro da função main. Se tivesse outra função, eu poderia mexer, dar outros valores a ela. Ela funciona como em todo o programa. Tá? Já a variável dentro de uma função, ela chamava variável local. Tá? No caso aqui, o num1 é considerado uma variável local. Tá? Essa declaração, ela não está dando nenhum valor para essa variável num1. Tá? Só estou simplesmente criando. Então, vamos colocar assim um valor agora. Então, a gente escreve o nome da variável num1 igual. Como ela é uma variável inteira, então só números inteiros eu vou poder colocar. Então, vou colocar o número 3 e ponto e vírgula no final. Tá. Pronto, já atribuí um valor a essa variável. Agora eu vou fazer uma outra variável agora do tipo char. Então você coloca o tipo da variável e o nome dela. Então letra igual. Para a variável char tem dois jeitos de você dar valor à variável. Tá? Vou colocar aqui, só fazer do jeito que a gente estava fazendo antes. Então char, a gente coloca aqui letra entre apóstrofo e a gente vai colocar o nome da letra que a gente quer. Só pode ser uma, porque a variável char só cabe uma letra apenas. Vou colocar a letra A. Ou eu vou colocar em comentários aqui. Você podia declarar desse jeito aqui que eu vou escrever. Letra A, quer dizer, letra igual um número 65. Tá? Esse número é de acordo com uma tabela que se chama tabela ASCII, tá? Ou ASCII2 também tem. Tá? Essa tabela, o computador transforma esse número em uma dessas letras ou um sinal gráfico. Tá? Mas, geralmente a gente vai fazer desse jeito aqui, que fica melhor de visualizar. Tá? Essa de usar letra a gente vai usar mais pra frente, assim, na hora que a gente usar o teclado para tipo, mover um caractere na tela, como se fosse um jogo. A gente vai poder mover um caractere usando as setas do teclado, então a gente vai usar esses números aqui, mas por enquanto basta ser assim, já tá bom já. Então vamos criar mais uma variável agora float num 3. Aqui eu posso apenas declarar a variável sem dar o valor, ou eu já posso dar o valor que eu quero. Então vou colocar 5. Aqui o dev, a vírgula a gente coloca ponto, que não, o vírgula ele lê como um outro comando, então a gente coloca ponto. Vamos colocar aqui 5.14. Só arrumar aqui 5.14 ponto e vírgula. Tá. Então eu já criei três variáveis, uma tipo int, num2, uma float, uma char e mais uma aqui. Então são 4 variáveis que eu criei. Tá? Vamos dar F9 para ver o que acontece. Não apareceu nada, que a gente não imprimiu nenhum valor dessas variáveis na tela. Então vamos imprimir aqui. Então, para imprimir, a gente coloca lá printf. Vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar, vamos colocar a variável num1 para imprimir. Então
número 1 é. Então, para a gente chamar a variável, a gente vai colocar um comandinho que se chama porcentagem d. No caso, já que é um número inteiro que a gente vai querer, que é o número 1, no 1, ele vai chamar, ele vai até o endereço onde está a variável, e desse endereço ele vai recuperar esse valor que a gente colocou aqui, que no caso é 3. Então a gente vai colocar porcentagem d. No caso de float, a gente vai usar f. No caso de double, d também. E no caso de caractere, a gente vai usar c, nessa parte aqui. Então, depois das aspas, a gente vai colocar o nome da variável. Então, num1. Vamos mudar, só faltou ponto e vírgula aqui no final. Vamos dar um F9. O número 1 é 3. Então, vamos dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Então, vamos colocar agora o num2. O num2 é uma variável global, como a gente está vendo lá debaixo dos arquivos de cabeçalho. Vamos ver se imprime aqui. O número 1 é 3 e o número 2 é 0. Por que é 0? Porque a gente não colocou nenhum valor ainda para a variável num2. Tá? Geralmente esse número aqui, ele às vezes pode ser aleatório. Você coloca um número que está armazenado na memória lá. Tá? Pode ser um número extremamente grande, pequeno. Isso aqui deu um erro aqui, tá? Que a gente não colocou o valor do num2. Se a variável global eu criei aqui fora da função principal, eu posso mudar o valor aqui dentro de uma função? Pode. A variável global você pode colocar o valor que você quiser. Vamos colocar aqui, número 2 é igual a 12. Vamos só dar para ele pular uma linha aqui, para ficar melhor para a gente olhar. O número 1 é 3 e o número 2 é 12, tá certo. Por fim, vamos colocar a variável caractere, só para a gente ver aqui. A gente coloca aqui a letra E, só que agora de vez de porcentagem D, porcentagem C. E o nome da nossa variável, no caso é letra. Vamos dar um F9. O número 1 é 3. Vamos só confirmar. O número 1 é 3. O número 2 é 12, que a gente colocou aqui dentro da função. E a letra E, a letra A. A gente colocou aqui o valor. Tá? Então essa foi a aula de hoje. Na próxima a gente vai continuar falando de variável. Agora vamos aprofundar mais. Assim, não vou ficar só apenas nessa superficial. A gente vai explorar memória, os sinais que a gente pode colocar, se a variável só vai aceitar número positivo, número par, se a precisão vai ser quantas casas de precisão a gente vai querer ter. Então nas próximas, acho que 2 aulas aí a gente vai falar mais de variável, que é bem importante. Tá, ok? Então até a próxima aula.